Fala, meus queridos, tudo bem? Venho aqui para falar sobre um tema que está preocupando muita gente nesse dia de hoje, neste dia 12 de julho, quarta-feira, né? Tá rolando uma notícia aí de um ciclone extratropical que vai atingir aí a região sul e uma parte ali da região sudeste, né? Mas antes de mais nada, vou tentar trazer para vocês o que é o ciclone e depois o que é o ciclone extratropical, que é esse fenômeno que está para acontecer e que está assustando muita gente aqui da região sul. Ciclone, para quem não sabe o que é, ele nada mais é do que um centro de baixa pressão. O que é um centro de baixa pressão? Se você vive na região sul, você notou que nos últimos dias a temperatura ela subiu. A gente tinha temperaturas mais baixas e gradativamente ela acabou aquecendo, né? É, esses centros de baixa pressão que se formam, locais onde a temperatura muda, eles acabam afetando, né, as regiões vizinhas e principalmente o fenômeno da mudança de pressão atmosférica, ele é gerado pela convergência dos ventos. O que é convergência? Quando você tem encontro de massas de ar. Você tem uma massa de ar quente, que é um centro de baixa pressão, a gente notou que a temperatura aumentou, e uma vinda de uma massa polar, ou seja, uma massa de ar frio, um centro de alta pressão, né? E esse encontro causa a movimentação dos ventos, tá? De forma geral, dá para a gente dizer que os ciclones eles correspondem a tempestades tropicais, né? Visto que, segundo os especialistas, eles são formados principalmente, né, sobre os oceanos de regiões que se encontram em áreas tropicais, ou seja, entre os trópicos. Lembra lá do planeta Terra, a gente tem o Trópico de Câncer, linha do Equador ao meio, e o Trópico de Capricórnio ao sul. Entre esses dois trópicos, a gente tem temperaturas mais elevadas, uma vez que quanto maior a proximidade do Equador, mais quente é. Entre essas regiões, a gente tem uma tendência maior à formação dos ciclones, com predomínio nas áreas litorâneas. Os ciclones, eles representam ali, dá pra gente dizer que grandes massas de ar que realizam um movimento giratório, né? Lembra lá que quando a gente assiste filme, a gente fala de furacão. Ciclone é algo semelhante, o fenômeno é muito semelhante, dá para dizer até que é o mesmo fenômeno, só que o que muda é a intensidade, a força, né? Os ciclones, então, eles representam grandes massas de ar que realizam um movimento giratório, podendo inclusive se deslocar de uma região para outra. É claro, vai iniciar lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e vai se deslocando em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e ele vai perdendo intensidade conforme ele vai se deslocando. Então, eles são grandes centros de pressão, né, de mudança de pressão atmosférica, ou seja, mudança na temperatura do ar, né? De uma maneira simples, dá para a gente dizer que eles são grandes massas de ar carregadas de umidade capazes de provocar chuvas torrenciais ao redor de um centro de baixa pressão atmosférica. Então, você que mora na região sul, você nota que às vezes dá uma chuva e a temperatura diminui. Muitas vezes isso é o resultado da chegada de uma massa polar, chamada massa polar atlântica, que vem e quando ela se choca com uma massa de ar quente que já está sobre o território, esse choque térmico causa a precipitação, o ar frio, por ser mais denso, ele acaba expulsando o ar quente e ele fica mais próximo da superfície, derrubando as temperaturas. Então é por isso que a gente tem uma redução da temperatura logo após um período de chuva. Isso a gente vê mais, obviamente, aqui na região sul do Brasil, né? Mas por que o ciclone se forma? O ciclone nada mais é do que uma mudança na movimentação do ar. Então ele se forma devido à movimentação do ar gerada numa área de baixa pressão atmosférica. Essas áreas representam, digamos assim, uma pressão, apresentam uma pressão atmosférica inferior às áreas que estão nos seus arredores, né? Os ventos nessas áreas geralmente eles sopram, né, para dentro, né, e diferem-se em cada hemisfério, né? No hemisfério norte, por exemplo, os ventos giram no sentido anti-horário, enquanto que no hemisfério sul eles giram no sentido horário. Tá, mas e o que isso tem a ver, né? O que acontece é que o ar quente e úmido, ou seja, menos denso, mais leve, digamos assim, que se encontra normalmente sobre as regiões tropicais. Lembra que eu falei que as regiões tropicais são regiões mais quentes pela proximidade do Equador? Então esse ar ele tende a se elevar, então as regiões mais quentes, próximas do Equador, o ar mais leve ele tende a se elevar para camadas superiores na atmosfera.
Já o ar frio, ele faz o movimento inverso, ele se torna mais denso e ele vem para próximo da superfície. Basta lembrar do exemplo do ar-condicionado. O ar-condicionado está aqui em cima, ele joga o ar frio aqui, esse ar se torna mais denso, ele tende a descer, né? Então ele desce, resfria todo o ambiente, expulsa o ar quente para cima, né? Esse ar quente se resfria e ele desce novamente. Então você cria um ciclo com o ar-condicionado. Na nossa atmosfera é muito semelhante. Então o ar quente da superfície sobe, resfria, porque em altitudes maiores é mais frio, então quanto mais alto, mais frio, lá ele se torna mais denso e ele desce novamente, né? Então esse é o fenômeno natural da nossa atmosfera. Porém, né, uma enorme liberação de calor devido à condensação provocada pela elevação do ar quente e úmido, que quando ele sobe ele se condensa, porque você tem a umidade, então quanto mais alto, mais frio, então a umidade sobe, aqui em cima ela condensa. É semelhante quando você toma banho na parede lá do teu chuveiro, né, na parede lá do banheiro, o vapor do chuveiro ele toca na parede, a temperatura está mais fria, há o processo de condensação, então esse vapor muda de estado, ele transforma-se em líquido e forma aquelas gotas na parede. O ar sobe, condensa e causa grandes precipitações, tá? Então, uma enorme liberação de calor devido à condensação provocada pela ascensão desse ar quente e úmido, que quando sobe se condensa, acaba aquecendo uma grande massa de ar, né? E quando ele aquece essa grande massa de ar, ele causa o processo de convecção, né? O que é uma chuva de convecção? Uma chuva que é causada pelo encontro de duas massas de ar. Então a gente estava com uma temperatura mais quente aqui na região sul, vem a massa polar, esse choque térmico das duas massas de ar acaba trazendo precipitação e queda de temperatura. Vocês vão ver que depois dessa chuva, dessa tempestade tropical aqui, vai ocorrer uma queda de temperatura. Tá, mas por que chove? Porque é uma massa polar atlântica, ela se forma lá no extremo sul, lá na Argentina, sobre o Oceano Atlântico, né, fora já do continente americano, mas no Oceano Atlântico, vai trazer umidade, esse choque térmico causa a convecção, ou seja, essa chuva de convecção. E ele vai se deslocando, ele vai pegar lá o Uruguai, vai pegar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até chegar lá em São Paulo, né? Por exemplo, não toda a região sudeste, mas vai afetar algumas regiões ali. Então, esse é o fenômeno do ciclone. Ele não é um fenômeno só aqui nosso, da região sul do Brasil, ocorre em outras partes do mundo. Eu espero que tenha ficado claro. Então é o contato de duas massas de ar. A temperatura na região sul estava maior, vem a massa polar, esse choque térmico, né? O ar frio vai causar um movimento de expulsão do ar quente, né? Vai acelerar a velocidade de deslocamento do ar quente, causando essa precipitação e esses ventos aí de alta velocidade do ciclone extratropical. Aí nós temos um pequeno detalhe, né? Que o ciclone extratropical ele tende a ter uma geração de fortes chuvas e ventos, né? Então esse fenômeno está atuando essa semana já aqui em parte do Brasil. Se você está na região sul, você já sentiu que ocorreu precipitação, né? E principalmente alguns estados vão sofrer esse fenômeno. Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro são regiões que sofrem mais com esse fenômeno, né? É algo novo para nós? Não é algo novo. Os ciclones extratropicais eles costumam se formar ali no extremo sul, ali entre o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, nos nossos países vizinhos, e geralmente os ventos tendem a ser mais fracos com uma duração menor. Só que os extratropicais que se formam, né, muitos acabam atingindo com maior intensidade o nosso território, né? Ciclones extratropicais no Oceano Atlântico se formam toda semana, dezenas deles, às vezes, né, acabam se formando, mas é comum se formem perto do Polo Sul, muito distante, inclusive, da nossa região aqui, né, da região sul, né, se a gente parar para analisar. Por isso a gente acaba não vendo eles na previsão do tempo. Um ciclone extratropical a 1.000 quilômetros da costa brasileira, por exemplo, ou da costa uruguaia, argentina, né, não causa nenhum efeito para a população, né? A diferença do fenômeno que a gente vai ver essa semana é que a área de formação fica entre os estados de Santa Catarina e São Paulo,
na proximidade ali da costa do Oceano Atlântico, ou seja, no nosso litoral, né? O que faz com que a população acabe sentindo. Então, principalmente quem está no litoral vai ter que tomar cuidado porque vai sofrer uma ação mais pesada. A formação ela não é rápida, né, quanto a de um tornado, por exemplo, que você tem a formação dos ventos, né, a ascensão desses ventos, né, um tornado pode acontecer em alguns minutos. As autoridades estão observando esse fenômeno aqui no Brasil e dizem que ele está já há um certo período se formando, e esse período pode levar entre 5 e 7 dias, né, mais ou menos, segundo dados aqui da Unicamp, que eu andei dando uma pesquisada. Há um risco aí significativo de alagamento, né? Porque a quantidade de chuva é muito grande, né? Deslizamentos e também enxurradas. Então, se você vai para a estrada, tome muito cuidado, né? O vento pode causar dano à rede elétrica, queda de árvores, queda de galhos, e os riscos variam de acordo com a região e com a intensidade qual o ciclone vai atuar, né? Então, por isso que é importante estar sempre em alerta às regras aí da defesa civil aí, de cada estado, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui são as forças de rajada de vento entre Florianópolis e a cidade de São Paulo, por exemplo. Mas ao sul a previsão é de que o vento alcance mais de 100 km por hora. Já na capital ali de São Paulo, né, as maiores rajadas devem oscilar ali entre 60 e 80 km. Então, em resumo, né, os ciclones extratropicais são centros de baixa pressão atmosférica que se formam fora dos trópicos, em médias e altas latitudes, ou seja, regiões ali com distância significativa da linha do Equador, e basicamente isso é o resultado de um contraste, né? O ciclone extratropical ele é formado por um contraste de massa de ar quente e ar frio, esse choque térmico que eu já mencionei antes, e parte da sua ação é sugar toda a umidade para essa região onde se forma, no caso a região sul do Brasil, e jogar para a atmosfera, resfriando e transformando a umidade em nuvens, causando grandes períodos aí de chuva, né, com chuvas de grande intensidade. É nesse processo que o fenômeno acaba desenvolvendo ali grande quantidade de chuva e também grande quantidade de vento. Como se proteger, né? A primeira coisa é ficar atento, né? Se você está numa região de alagamento, evite contato com as águas, não dirija em áreas alagadas, evite pontes submersas, redobre a atenção com as crianças, enfim, ficar sempre atento. Também, se você mora em área de encosta, tomar cuidado com as áreas com grande inclinação, porque pode ocorrer deslizamento, né? Cuidar com as rachaduras nos muros, rachadura nas casas, e tomar cuidado também se tem árvores próximas, né? No que se refere aos ventos, né, procurar um local abrigado, né? Tomar cuidado para não ficar próximo de locais onde tenham objetos que possam ser arremessados na sua direção, né? E ficar sempre longe das janelas caso alguma coisa atinja as vidraças, né? Sempre tomar cuidado com isso também. Mas o que o Instituto Nacional de Meteorologia Nacional está dizendo? Ele emitiu hoje, inclusive, uma nota de alerta sobre o ciclone extratropical que deve atingir a região sul do Brasil até o meio-dia ou logo após o meio-dia, né? Estima-se, né, segundo o INMET, que 30 milímetros até 60 milímetros de chuva por hora, né, com ventos intensos que podem chegar até 100 quilômetros por hora, incluindo queda de granizo. Há risco de corte na energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores e também alagamentos. Tá? Quais são as áreas a serem afetadas? Serrana, oeste catarinense, sudoeste do Rio Grande, Vale do Itajaí, noroeste rio-grandense, grande Florianópolis ali pela proximidade do oceano e tal, centro-ocidental rio-grandense, metropolitana ali a região metropolitana de Curitiba, a metropolitana da região de Porto Alegre também, o sudeste do Rio Grande, o nordeste rio-grandense também, o norte catarinense, o sul catarinense, o centro-oriental rio-grandense, o sudoeste do Paraná, inclusive a região que eu estou fazendo esse vídeo aqui, a cidade de Palmas, e o sudeste paranaense também, o centro-sul paranaense também vão ser afetados. Segundo a coordenadora geral aí da Defesa Civil Nacional, ela inclusive deu uma entrevista ao jornal na sexta-feira e disse que a temperatura inclusive pode chegar até 0 graus aí em regiões como a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha também. Tá? A previsão é de que os ventos vão diminuindo a partir desta quinta,
né? Então, hoje é quarta, hoje ainda para ter uma intensidade significativa e depois ir perdendo espaço, né? Perdendo força. O ciclone ele está diretamente ligado a uma frente fria que deve avançar aqui pelo país, né, causando a queda da temperatura em áreas ali do sudeste, do centro-oeste, podendo inclusive chegar lá na região sul da Amazônia. Esse fenômeno se formou em uma área de baixa pressão continental entre o norte da Argentina e o Paraguai também. Inclusive a Marinha também admitiu que o mar está de ressaca, né, podendo atingir ondas aí de 4,5 metros no litoral de Santa Catarina e também de São Paulo. Então, tomar cuidado também quem está nessas áreas. Vale lembrar também dos ventos que podem chegar a 100 km por hora. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nos proteger, né, e tomar cuidado. É um fenômeno natural, né, não tem como a gente impedir. O que a gente pode fazer é se preparar e tentar fazer o máximo possível para não sofrer nenhum risco aí à nossa vida. O negócio é a gente se proteger, tá? Espero que tenha ficado claro, né? É assustador, mas a gente não tem como fugir disso, né? Por enquanto era isso. Valeu, falou.